Não é o tempo de voltar, é o tempo de continuar fazendo aquilo que você ia fazer. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um devocional por aqui, terça-feira. Tenho aqui uma palavra maravilhosa para compartilhar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O texto está em Atos, capítulo 12, versículo 14. E o tema do nosso devocional é Confie em Deus mesmo quando parecer impossível. Mas eu ainda vou falar mais coisa que não é necessariamente só nesse tema, mas que você vai ficar, minha nossa, é para mim mesmo essa palavra. Tenho certeza, viu? Preste atenção. Senhor, mais uma vez aqui estamos nessa manhã maravilhosa e somos gratas a Ti pela Tua presença em nossa vida, pela Tua vida em nós, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor. Rogamos para que o Teu Santo Espírito fale no nosso coração, nos dê direcionamento, nos dê sabedoria e nos faça cada vez mais parecidas contigo. Fala conosco, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá. O texto, versículo 14, capítulo 12 de Atos, diz assim: reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Só esse versículo. Veja, aos olhos humanos talvez fosse impossível Pedro estar livre. É tanto que quem libertou Pedro da prisão foi um anjo, né? Eu acredito que Rod ficou exatamente impressionada, impactada, talvez até desacreditada. Mas obviamente que não. A Bíblia diz que o coração dela se encheu de fé e de alegria e ela ficou tão eufórica que ela nem foi abrir o portão, ela correu para comunicar às pessoas o que de fato estava vendo, o que estava acontecendo. É maravilhoso a gente ver que Deus é aquele que cumpre promessas, é maravilhoso a gente ver que Deus é aquele que responde a oração, é maravilhoso a gente ver que Deus ele faz o impossível e tudo isso é verdade. Mas há algo aqui que muitas vezes nós não nos alertamos, mas Deus quer sim que a gente se alerte. Deus quer sim que a gente preste atenção e eu quero falar para você. Rod foi assertiva. Ela viu que alguém estava batendo na porta e ela correu. Ela não espiritualizou, ela não disse primeiro Deus aqui e depois eu atendo a porta. Não. Ela entendeu que atender a porta fazia parte da sua obrigação e ela fez as coisas que deveriam ser feitas no tempo que elas deveriam ser feitas. Certo? Certo. Mas tem algo aqui nesse versículo 14 poderoso que às vezes eu sou como Rod e você também é. Rod talvez não tenha prestado atenção, mas sabe algo aqui perigoso? Rod deixou que a sua emoção falasse mais alto do que o que era urgente e precisava ser feito. Rod ficou tão alegre que ela não abriu o portão. Ela voltou para dizer às pessoas quem estava no portão. Mas percebe que enquanto ela volta, algo péssimo poderia ter acontecido? Alguém poderia ter visto ele? Alguém poderia, trazer ele de volta para a prisão? E aí você pode dizer, não, Mica, mas se foi Deus que tirou, Deus era fiel para cumprir até o final. Sim, Ele é fiel para cumprir o que prometeu, Ele é fiel para concluir o que Ele começou, mas isso não anula a nossa responsabilidade. Rod tinha que abrir a porta e depois ela fosse falar para as pessoas, gente, olha só, era Pedro que estava batendo, glória a Deus. Mas ela ficou tão eufórica, tão feliz que ela não fez o que precisava ser feito. Às vezes, as nossas emoções vão ser tão mais intensas do que a nossa consciência de responsabilidade que nós vamos falhar no que precisa ser feito. Eu sei que a intenção de Rod era maravilhosa. O que é que ela queria? Ela queria comunicar às pessoas. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, Deus respondeu nossa oração. Era isso que ela queria fazer. Mas percebe que às vezes não é o tempo certo de comunicar. Não é o tempo de voltar. É o tempo de continuar fazendo aquilo que você ia fazer. A emoção de Rod fez com que ela desse a meia volta, quando na verdade a emoção dela deveria impulsioná-la ainda mais para o lugar que ela estava indo, para fazer aquilo que ela ia fazer. Que isso seja um alerta para nós. Deus foi gracioso e permitiu que tudo se fechasse da melhor forma, mas ela tinha que concluir. Veja, a alegria dela trocou as prioridades, certo? Mas percebe que se ela fosse um pouquinho mais fria, eu sei que às vezes é difícil, mas eu quero dizer, se ela fosse um pouquinho mais firme e fiel ao que precisava ser feito, ela ia continuar comunicando e ia ser uma alegria generalizada de todo jeito? O que é que ela teria feito aí? Minimizado o risco. Às vezes, nossas emoções não são bem administradas e por essa razão nós acabamos colocando em risco a bênção de Deus para nós.
É interessante que a gente ignora muitas vezes as emoções diante da nossa caminhada espiritual, da nossa caminhada empreendedora. É por isso que eu tenho uma mentoria que se chama Divinas, Empreendendo com Propósito. E o primeiro módulo da mentoria é só sobre inteligência emocional e é uma mentoria focada para a mulher empreendedora, para a mulher de negócio, mas 100% pautada na palavra de Deus. Eu falo sobre inteligência emocional, sabedoria financeira, marketing de conteúdo com foco em rede social e network, relacionamentos profissionais. Como é que a gente se comporta? Como devem ser nossas emoções? Elas não podem minar as nossas ações, elas devem ser muitas vezes uma aliada para as nossas ações sábias. É por isso que eu faço questão de ensinar isso. E quantas mulheres já foram transformadas na mentoria? Inclusive, se você quiser aplicar, para quem sabe está na próxima turma que vai começar agora, dia 25 de agosto, o link está na minha bio do Instagram. Quero muito que você esteja dentro. Se você vê que realmente é para você, tem informações lá. Vai ser uma bênção a gente caminhar juntas por 4 semanas. Mas voltando aqui para o texto, Rhoda, ela não administrou as emoções dela. O que foi que ela fez? Ela deixou que a emoção minasse a sua ação e poderia ter colocado em risco a sua resposta de oração. Veja como a gente precisa ter sabedoria, não é? Então que Deus fale ao seu coração, que essa palavra faça você refletir sobre as suas emoções e o valor que elas têm tido sobre as suas ações e que, obviamente, você possa se comportar de uma forma sábia diante de todas as circunstâncias que a sua vida aí tem colocado você, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que Ele te dê uma excelente terça e amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, estaremos aqui de novo. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.